Olá, querido salmista, a graça e a paz de Cristo Jesus para vocês. E hoje chegando na última aula, né, dessa série de mini mensagens ou mini aulas, né? Assim, em poucas palavras, falando sobre a disciplina de teontologia. E hoje nós chegamos ao assunto sobre a providência e milagres, não é? Sabemos que essa providência ela é essencial para que nós possamos viver, possamos sobreviver nesse planeta Terra e entendendo que Deus é aquele que tem planejado tudo e Deus é aquele que tem governado sobre tudo. E hoje vamos falar acerca desse assunto com mais profundidade. Então, aqui algumas perguntas que estão diante de nós que merecem, né, ou requerem de nós respostas. Logicamente, como aqui temos insistido em falar, em poucas palavras, porque a disciplina de teontologia é uma disciplina muito extensa, não é? Muitos pontos que temos que abordar, mas aqui tenho certeza que tem sido edificante para você. Então, vamos aqui à primeira pergunta, que é a seguinte: o que distingue a providência da pré-ordenação e da criação no plano eterno de Deus? Teologicamente falando, nós vemos que existe essa divisão, né, quando falamos de providência. No caso aqui, pré-ordenação, criação e providência em si. Então, o que é pré-ordenação? Refere-se ao plano eterno e imutável de Deus. É o plano que Deus fez na eternidade, previamente. Antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha preparado esse plano. Deus já tinha elaborado como iria fazer todas as coisas. Então, isso é a pré-ordenação. Aí depois vem a questão da criação, que diz respeito ao ato de trazer à existência todas as coisas. É quando Deus agora coloca a mão na massa, vamos dizer assim, Deus ele age para criar e para manter, manter aí essa criação, que no caso é a providência de Deus. A gente vai ver ainda falando sobre criação, que a gente vai ver um exemplo, vamos dizer assim, bíblico, de como Deus estrutura essa criação, justamente lá no Gênesis 1 e 2, quando Deus vai fazendo cada coisa minuciosamente ali e vai mostrando como ele colocou em prática a sua pré-ordenação, o seu plano eterno. E a providência, agora de fato, que é a execução temporal desse plano, pela qual Deus sustenta, governa e dirige toda a criação de acordo com seus propósitos eternos. E aí é onde vem a questão da preservação, de como Deus ele cuida de tudo, deixa tudo assim de uma forma organizada, de uma forma que realmente possa caminhar bem para que nós possamos sobreviver. Ok? Isso aí é pré-ordenação, criação e providência. Agora, uma outra pergunta é: quais são os três elementos fundamentais, na verdade, da providência segundo a teologia? Não é? E aqui a gente vai ver que existem esses três elementos, que é justamente a preservação, a cooperação e o governo. Deus, ele mantém todas as coisas na existência. Isso é justamente a preservação. Pelo fato de Deus preservar a criação, as coisas continuam existindo. Porque se Deus não realmente atuasse nisso, nós com certeza não teríamos como viver, como existir de fato. Outra coisa é a cooperação, A cooperação é onde Deus opera por meio de causas secundárias. E a gente vai ver isso, Deus usando inclusive o homem de uma forma que esse homem preserve, de alguma forma, ou seja restringido de acabar, com a criação de Deus. Alguns preservando, alguns atuando contra essa preservação, mas Deus sempre ali atuando nessa cooperação mútua, com o homem, Isso a gente chama de causas secundárias. E para exemplificar isso, esses últimos dias eu tive a oportunidade de ver uma notícia onde os polos, que estavam sendo assim descongelados pelo fato da camada de ozônio estar sendo ali perdida, Estava havendo um grande buraco, na camada de ozônio, onde o Sol
se infiltrava ali e descongelava os polos, eu vi agora que essa camada está se fechando novamente. E isso é um exemplo clássico, né, de Deus aí, com certeza, preservando a natureza. Mas também na mesma linha, quando a gente fala de cooperação justamente também por causas secundárias, com certeza isso é feito de uma reeducação do homem, vamos dizer assim. O homem começa a preservar um pouco mais, começa a deixar de emitir é, gases, né, que causam efeito estufa, e por conta disso, isso colabora justamente para que essa camada de ozônio ela venha se fechar, né? Ela venha a ser preservada. Então é Deus atuando e o homem também cooperando com isso. E isso aí está, por fim, no governo, né? No governo que é o terceiro elemento aí, né? É Deus governando todas as coisas, né? Dirigindo tudo para o cumprimento do seu plano. Então, Deus ele está sobre o governo, né? Deus ele está assim sobre a intenção, né? A condução da história dos homens. Deus ele realmente age de fato. Então a gente vê que os três elementos são justamente a preservação, a cooperação e o governo de Deus em todas as áreas. Aqui uma terceira pergunta, né, é essa: qual é a diferença entre a providência ordinária e extraordinária? Isso é interessante também, né? A gente vê que a providência ordinária é justamente aquela que opera por meios naturais e regulares. A gente vê a lei da criação, a gente vê que tudo acontece de uma forma muito natural, vamos dizer assim, né? A gente vê que as leis da natureza, como o sol que nasce, né? Como a chuva que cai, a lei da gravidade, né? Que está assim equilibrada. A gente vê que tudo isso são leis naturais, né? Que vão acontecendo. A outra lei natural que a gente pode chamar, né, irregular, é justamente as decisões dos homens. As pessoas vão decidindo, né, vão decidindo sobre as coisas de uma forma ordinária, E isso aí traz para nós essa conotação da providência de Deus também atuando através dessas formas ordinárias. Quando o homem ele deixa de poluir a natureza, é justamente uma forma ordinária. Mas ali, com certeza, Deus está influenciando esse homem para assim o fazer. Ok? Mas também tem a providência, né, através de formas extraordinárias. E isso aí nos leva, né, à questão dos milagres. Deus muitas vezes atua de forma extraordinária na história da humanidade. A gente vai ver isso aí na Bíblia sendo relatado várias e várias vezes, né? A gente vê o povo saindo do Egito, né? Ali o Mar Vermelho se abrindo e outras intervenções de Deus que são extraordinárias. E essa providência extraordinária a gente chama de milagre. São os milagres de Deus atuando aí de forma sobrenatural, né? Sobre a vida e sobre a criação. Sobre a criação. Uma quarta pergunta aqui que nós temos é: como a providência de Deus se relaciona com a existência do pecado e da queda, né? A gente vai ver que essa providência se relaciona da seguinte forma, né? Deus ele permite muitas vezes o homem pecar, né? Ele permitiu e isso mostra para a gente como Deus ele não trabalha assim subjugando o homem. Não, você vai fazer só a minha vontade. Não, Deus ele dá liberdade ao homem para poder decidir sobre sua vida, se quer pecar ou não. E isso a gente chama de permissão, né? E ele controla, na verdade, Deus ainda assim está no controle, né, desses atos pecaminosos. Deus ele não é pego de surpresa. Deus é sempre um Deus que, mesmo o homem pecando, ainda assim, através desse pecado do homem, ele faz esse pecado se transformar em bem, justamente porque Deus ele não é o autor do pecado, ele não compactua com o pecado, ele não fica feliz com o pecado, mas também ele mesmo entristecido com isso,
ainda assim ele reverte esse pecado em bem para que seus planos sejam, sem dúvida nenhuma, executados. E a gente vai ver isso em textos interessantíssimos, né? Um texto lá de Gênesis 50, não é? no 50, versículo 20, que diz assim, ali José, né, dizendo aos seus irmãos, quando os encontrou, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então a gente vê que mesmo os homens pecando, mesmo os homens agindo de má fé, ainda assim Deus transforma toda essa maldade em bem, né, para um propósito maior, um propósito realmente que glorifica o seu nome. A gente vai ver também é, essa mesma ideia, né, sendo aqui falada em Atos 4, né? Atos 4, versículos 27 e 28. Olha só aqui o que o apóstolo Pedro, né, traz aqui como é, a ação de Deus, muitas vezes, ainda assim, pela maldade do homem. Olha só, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Mas aqui no versículo 28, olha o que é dito. Fizeram o que o teu poder, que no caso aqui está falando de Deus, e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então Deus, ele realmente viu que esses homens chegariam e entregariam, né, conspirariam contra Jesus para o crucificá-lo. Mas ainda assim, isso aí era um plano que já estava pré-estabelecido na eternidade. Era um plano para nossa redenção. Era um plano para que nós pudéssemos nos salvar em Cristo Jesus através do seu sacrifício. Através do seu sacrifício. Isso é muito interessante. Uma pergunta aqui a mais. Como Deus pode ser soberano sobre os atos pecaminosos dos ímpios sem ser o autor do pecado? Isso é uma pergunta muito, assim, enfática, né, acerca, será que Deus é responsável pelo pecado dos homens? Será que Deus é aquele ele é que é o feitor do mal, ele é que é o autor do mal no coração do homem? De fato nenhum, de fato nenhum. Deus não força os ímpios a pecar, né? Mas muitas vezes Deus, acerca desses atos pecaminosos, Deus ele chega e entrega, né, esses homens às suas paixões e retira as restrições, né, da graça comum sobre eles. A gente vai ver isso lá em Romanos, né, no capítulo 1, no versículo 24 ao 28, que Deus entrega esses homens, né? Deixa eles fazerem segundo o seu coração, segundo o fluxo da sua vontade. E a vontade do homem sem Deus é uma vontade totalmente pecaminosa. E com isso, levando a esse homem fazer o mal. E pelo fato dele fazer o mal, ele ser responsável, né? Ele ser responsável por essa malignidade e ser assim responsável pela sua perdição, pela sua perdição. Então Deus ele permite, né? Ele regula e ele usa esses atos para exibir justamente a sua justiça, que é outro atributo de Deus. Deus é justo, né? Ele chega e exerce o seu poder, a sua glória, né? Sem violar a liberdade da criatura ou comprometer a sua santidade. Então, realmente é assim que Deus se, vamos dizer assim, relaciona, né, com esses atos pecaminosos dos ímpios. Uma pergunta também aqui que é interessante é a seguinte: o que é a providência especialíssima e como ela se aplica à igreja? Isso é maravilhoso de saber, porque existe a providência que chamamos justamente de especialíssima, que é a providência sobre a sua igreja, né? Deus ele chega e tem um cuidado super especial, né? Pela menina dos seus olhos, né? Pelo povo escolhido, né? E ele demonstra, né, que esse povo eleito, ele se beneficia justamente por essa providência.
ele se beneficia, porque ele mesmo diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados, né, pelo seu decreto. Então, a gente vê o quanto Deus tem cuidado com a sua igreja, o quanto Deus ele realmente estende toda a existência, né? Toda a existência a, a essa igreja, pensando nesses escolhidos, pensando nesse povo amado. Então a gente vê que isso é uma providência que faz com que nós louvemos a Deus por conta disso. Então, ser gratos a Deus por essa providência especialíssima sobre a igreja do Senhor é fundamental. E por fim, meus irmãos, existe essa pergunta aqui: como a doutrina da providência deve impactar a vida prática do cristão? E aqui eu posso trazer pelo menos 4 tipos de postura, né? Ou tipos de impacto na vida dos escolhidos de Deus. Primeiro, né, que essa doutrina da providência ela produz é confiança em nós, né? Pois Deus governa todas as coisas para o nosso bem. Então, a gente saber que Deus é aquele que fala e cumpre, que Deus é um Deus em quem nós podemos confiar totalmente, né? Colocarmos nossas vidas, né? Ou a nossa vida nas suas mãos. Isso é maravilhoso de saber. A gente pode confiar porque nós estamos colocando na mão de um Deus que é todo-poderoso, né? Que não há nada que possa impedi-lo de fazer o bem à sua igreja. Pode nos trazer descanso, né? Pois nada acontece fora do controle divino. Saber disso também é maravilhoso. Saber que Deus ele controla todos os nossos passos, que ele controla toda a nossa existência, que ele controla tudo aquilo que nós fazemos, né? Que ele cuida de todos os nossos. Isso é maravilhoso. Isso traz para nós descanso, né? Descanso. Isso traz para nós gratidão também, né? Porque cada detalhe da nossa vida está sob o cuidado de Deus. Então nós temos que ser gratos a Deus por isso. E por fim, né? Essa providência glorifica os atributos de Deus e revela seu amor especial pela igreja. E por conta disso, nós adoramos a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos realmente louvar ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, eu creio que essa disciplina de teontologia, ela é fundamental para trazer a nossa compreensão de quem é Deus, trazer a nossa compreensão de quem nós somos, trazer a nossa compreensão como a graça de Deus nos alcançou. E por conta disso, nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos louvar o seu santo nome. E isso, com certeza, agrada demais a esse Deus que é todo-poderoso, a esse Deus que é eterno, a esse Deus que é imutável, a esse Deus que é infinito, não é? A esse Deus que mostra os seus atributos comunicáveis através de nós, a sua paciência, a sua misericórdia, o seu amor, né? A sua justiça. Então, saber que nós estamos dentro desse plano eterno de Deus é algo que tem que nos alegrar de fato. Então, que essa série de mini aulas aí, em poucas palavras, né, sobre a disciplina de teontologia, tenha edificado a sua vida e que com isso você se torne cada vez mais alguém que ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Que Deus abençoe, queridos salmistas, que possamos ter outras oportunidades de conversar acerca das doutrinas de Deus, né? Acerca das disciplinas de teologia, e que isso tudo te leve a uma compreensão melhor desse Deus maravilhoso. Então, que Deus te abençoe e vamos em frente sempre. Um abraço.